Oi galera, como é que vocês vão? Então agora a gente vai para mais uma aula sobre o movimento circular. E nessa aula, para que haja melhor compreensão dos termos, nós vamos estar revisando, na verdade, para que haja melhor assimilação desse conceito de movimento circular, nós vamos rever alguns conceitos, alguns termos conceituais que são muito importantes. O primeiro deles é período. O que é o período? O período, gente, ele é o tempo necessário para se completar uma volta. Então, se eu estou falando de movimento circular, se eu estou falando de realizar um movimento que ele é repetitivo, um movimento que ele é em círculos, vamos supor que você tenha uma piscina circular. Então, o período seria o tempo necessário para você dar uma volta completa. Ou o período, ele também pode ser o tempo necessário para que aquele fenômeno se repita até o momento anterior à sua repetição. Num gotejamento, quando falei até na outra aula, se eu tiver gotas caindo, eu posso sim ter o período, só que aí eu tenho um movimento harmônico simples. Mas o tempo entre uma gota e a outra é o período, tá bom? Então, esse período ele tem que ser calculado em segundos. Por que em segundos? Porque a frequência ela é utilizada em hertz, que é rotações por segundos. Então, quando você tiver um período ele for dado em minutos, transforme em segundos. O que é a frequência? É o número de voltas dadas em determinado tempo. Então, quantas voltas foram dadas durante um tempo foi a frequência. Eu falei para vocês de frequência. Por exemplo, a quantidade de vezes que vocês vão para a escola. Aquilo ali é a frequência de vocês. Quantas vezes o fenômeno ele se repete. Então, enquanto o período é o tempo necessário para que haja repetição do fenômeno. Por exemplo, anteriormente, o período de vocês de aula era diário. Vocês iriam todo dia. E a frequência seria quantas vezes vocês foram num ano, tá bom? A frequência ela pode ser calculada em hertz, que são rotações por segundo, ou ela pode ser calculada em RPM, que são rotações por minutos. Só que a gente utiliza para cálculo e nas alternativas, quando vocês forem encontrar, vocês vão encontrar ela em RPS, hertz. Como é que eu faço? Se eu estou em minutos para segundo, eu divido por 60, eu expliquei para vocês até um exemplo na outra aula. E se eu estou de segundos para minutos, eu vou multiplicar por 60. Para transformar período em frequência ou frequência em período, um é o inverso do outro. Então, eu vou calcular aqui, período é 1 sobre a frequência e frequência também vai ser 1 sobre o período, tá bom? Uma coisa, gente, que eu sei que vocês na aula passada tiveram dificuldades, foi sobre esse círculo, sobre transformar radianos em graus. Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui a gente tem, nesse exemplo, um círculo. 1/4 da volta, eu vou ter π sobre 2. Eu vou ter o quê? 90 graus. Metade da volta é 180, que é π radiano. Professora, isso é conceitual, galera, não vai mudar. Π radiano é igual a 180, π sobre 2 é 90, 2π 360 e 3π sobre 2 270. Isso não vai mudar. Você pode lembrar de qualquer um desses valores para encontrar em valores intermediários, como por exemplo de 55, de 180, de 220. Então qualquer valor você vai usar a regra de 3, como foi feito no exemplo passado. A gente viu que o quê? Quando a gente estuda um movimento linear, um movimento em linha reta, o deslocamento é a variação do espaço, é o quanto você percorreu. Quando eu estou falando de um movimento circular, eu vou ter também uma variação de espaço. Mas essa variação do espaço em relação ao centro da circunferência, ele vai me dar um ângulo. Então, se eu andar esse trajetozinho que tem aqui, que vocês estão vendo, esse trajeto, eu vou ter um determinado ângulo para esse trajeto. Então, aqui eu tenho a minha variação do espaço angular. Essa variação, ela vai
poder ser variável, ela pode variar de acordo com quanto eu ando dentro de um círculo, tá bom? Como é que calcula a velocidade angular? A velocidade angular, gente, eu fiz até uma comparação para vocês na aula passada, da relação entre um e a outra. Se a velocidade escalar normal, velocidade linear, ela é a variação do espaço pela variação do tempo, a velocidade angular, ela vai ser a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, eu vou ter o quê? A minha variação do meu espaço angular em radianos e eu vou ter a minha variação de tempo em segundos. Como é que, de novo, eu faço para transformar ângulos em radianos? Eu sei que 2π é 360, então eu vou fazer o quê? Então, para vocês fazerem para trocar, mudar de ângulos para radianos, você vai utilizar essa relação. E a variação do espaço, ela vai ser dada em segundos. Então, assim, você tem uma velocidade angular, que ela vai ser medida em radianos por segundo. Então, a minha velocidade angular, ela também pode ser calculada em relação ao período. Por quê? Porque o período, ele é o tempo necessário para se dar uma volta completa. Então, como em uma circunferência, a volta completa são 2π, que é equivalente a 360 graus, então a velocidade angular ela vai ser igual a 2π dividido pelo período. A gente também viu isso no exemplo da aula passada. Então, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre a relação entre um movimento angular e um movimento linear? Também fizemos na aula passada a relação da velocidade, que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, a gente tem o quê? Que a velocidade linear em metros por segundo, ela é igual à velocidade angular vezes o raio do ângulo. Aí agora é que vai vir o complemento da aula. Nós vamos ver sobre polias e engrenagens. Como eu tinha dito para vocês na aula passada, nós vimos aqueles conceitos e agora nós vamos trabalhar polias e engrenagens. O que é uma polia? Gente, uma polia ele é um objeto circular que ele é utilizado para movimentação. Então, eu vou ter dois tipos de polia. Eu vou ter as polias que elas são ligadas por meio das suas extremidades. Quando as polias elas forem ligadas dessa forma, eu vou ter que as suas velocidades lineares são iguais. A velocidade linear, ela é a frequência vezes o raio. Então, quer dizer assim, que quando a frequência, quanto maior for o raio, menor vai ser sua frequência. Então, eu tenho uma parapolia grande, eu tenho um raio maior e uma frequência menor. Para a polia pequena, eu tenho o contrário. Eu tenho um raio menor, mas eu vou ter uma frequência maior. Então, nesse tipo de polia, as velocidades lineares são iguais. Então, como eu sei que a velocidade linear ela é a velocidade angular vezes o raio, eu também posso calcular o valor da velocidade angular por meio desta relação. Então, para aquelas polias em que o raio seria maior, eu vou ter uma velocidade angular menor. E para aquelas polias em que o raio for menor, eu vou ter uma velocidade angular maior. E isso é devido à relação que se tem nas equações. Também posso ter essa terceira fórmula. Por quê? Velocidade angular é 2π vezes a frequência. E fica que a frequência, eu volto para a fórmula inicial, frequência vezes o raio é igual a frequência 2 vezes o raio 2, ou frequência B vezes o raio B. Esse outro tipo de polia, ela é uma polia ligada centro a centro. Nesse tipo de polia, o valor das velocidades angulares é que são iguais. Então, naquelas que eu tinha polia ligada de extremidade a extremidade,
Eu tinha antes velocidades lineares iguais. Agora eu tenho velocidades angulares iguais. Então, o que que isso significa? Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma polia está girando no sentido horário a uma frequência de 600 rotações por minuto. Determine, vamos às atividades, a frequência em hertz, o período em segundos, a velocidade angular do movimento em graus por segundo e a velocidade de um ponto a 10 centímetros do eixo da polia. Então, tá aqui o desenho, tá aqui o exemplo, eu tenho aqui uma polia, ela tá girando e eu quero saber a frequência. Como é que eu vou calcular? A primeira coisa, gente, foi me dado o valor da frequência de 600 RPM. Eu falei para vocês que a frequência ela tem que ser dada em hertz, porque hertz são rotações por segundo. E também dei a relação para vocês de que quando tivesse em rotações por minuto, que é RPM, eu dividiria por 60. 600 dividido por 60, 10. Frequência de 10 Hz. O período, a relação dele com frequência é 1 sobre a frequência. Então, eu vou ter para o período 1 sobre a frequência, 1 sobre 10, dá quanto? 0,1 segundos. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que em um segundo, como eu tenho um valor de 10 Hz, em um segundo, essa polia dá 10 voltas. E que o período de repetições das voltas, ou seja, o tempo que demora para dar uma volta completa é de 1 segundo. A letra C pede para calcular a velocidade angular. A velocidade angular, ela é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Qual foi a variação do ângulo? Uma volta completa. 360 graus. Ele deu uma volta. Eu posso ter esse valor, que seria o ângulo dividido pelo período. O período é 0,1. Então, são 3.600 graus por segundo. Como é que eu calculo a velocidade linear? O ângulo vezes o raio. Então, eu vou ter que a velocidade linear é 2π radianos dividido pelo período. Mas por que, professora? Porque ele quer essa velocidade linear em metros por segundo, em radianos metros por segundo. Então, eu vou só substituir qual o valor do raio e qual o valor do período. Então, deu 2π metros por segundo. Ou π igual a 3,14, 6,28. Segundo exemplo. Imaginando que a Terra apresente apenas movimento de rotação, determine a velocidade angular desse movimento, dê a resposta em graus-horas. Então, se ela tem apenas o movimento de rotação, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma volta completa. Para ela dar uma volta completa, ela vai demorar quanto tempo para dar essa volta completa? 24 horas. Então, uma volta completa são 360 graus. 360 dividido por 24. 15 graus hora. Quer dizer o quê? Que a cada hora a Terra gira 15 graus. Tá bom? Na letra B, ele pede para calcular a velocidade escalar de um ponto do equador terrestre, sabendo que o raio do equador terrestre é de aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, ele quer que determine a velocidade escalar. Eu sei o que é a velocidade escalar, ela é o ângulo vezes o raio, a velocidade angular vezes o raio. E a velocidade angular é 2π dividido pelo período. Qual é o período que eu tenho? 24 horas. Então, eu vou ter 2π vezes o raio da Terra, que é 6.400 quilômetros, que foi o que ele disse, que o raio terrestre é 6.400 quilômetros, dividido por 24. Então, quando eu fizer 2π vezes 6.400, dá 12.800, vezes 3,14, dividido por 24, eu vou encontrar quanto? 533,33 π quilômetros
por hora ou 164 km por hora. Agora que a gente vai para um exercício de polia. A polia A, de raio 60 centímetros, está ligada à polia B, de raio 20 centímetros, por meio de uma corrente. Então, eles estão ligados de extremidade a extremidade. Quando estão ligados de extremidade a extremidade, eu vou ter que as velocidades lineares é que são iguais, tá certo? Se a polia A gira no sentido indicado, com a frequência de 1.200 rotações por minuto, determine a frequência e o sentido do movimento da polia B. Gente, o que foi dito na aula passada, nos slides anteriores? Que nesse tipo de movimento, eu tenho velocidades lineares iguais. Foi feita a relação que a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Que a velocidade angular é 2π vezes a frequência vezes o raio. Se eu cancelar 2π com 2π, eu vou ter que é igual a frequência vezes o raio. O que foi que eu disse para vocês? Que para a polia grande, eu ia ter o quê? Um valor de frequência maior, menor, porque a polia era maior. Para a frequência menor, eu teria um raio maior. Se o meu raio fosse pequeno, a minha frequência que teria maior. Então, eu vou calcular por essa relação. Se vocês só observarem aqui, uma polia tem raio 60 e o outro tem raio 20. A polia A tem raio 60, a polia B tem raio 20. A relação de 60 para 20 é de 3 vezes menor. Então, a frequência tem que ser 3 vezes maior. Mas a gente pode fazer normal, ó. Polia A, raio 60, polia B, raio 20. Frequência da polia A, 1.200. Frequência da polia B, eu vou calcular. Colocando na fórmula, eu vou ter 1.200 vezes 60 igual a frequência B vezes 20. Então, eu vou ter 1.200 vezes 60 dividido por 20. Cancela-se os zeros e fazendo a multiplicação, eu vou ter que a frequência em B é 3.600, que é exatamente 3 vezes maior do que a frequência de A. Porque, como eu disse, a polia B é 3 vezes menor que a polia A. Se ela é 3 vezes menor, a sua frequência tem que ser 3 vezes maior. Exercício 4. A relação entre raios de duas engrenagens é igual a essa figura aqui. Vocês estão vendo de novo, elas estão ligadas extremidade a extremidade. Se elas estão ligadas extremidade a extremidade, isso quer dizer que o quê? A velocidade linear delas são iguais. Ele quer a relação entre as frequências. Ó, se a relação entre as engrenagens ela é 1,5, a relação entre as frequências ela vai ser o contrário. Por que de novo o contrário, galera? Porque, como eu disse, se uma tem um raio maior, ela vai ter a frequência menor. Se ela tem a frequência menor, ela vai ter o raio maior. Então, eu vou ter que essa relação vai ser 1 sobre 1,5. 1 sobre 1,5 dá 0,67. Então, a relação entre as frequências é 0,67. O sentido de rotação é o sentido horário. Agora que a gente já viu o movimento circular, a gente vai falar sobre a aceleração que ocorre nesse tipo de movimento. Nós vimos o movimento circular uniforme. O que é esse movimento circular uniforme? Ele é um movimento em círculos em que não há aceleração, porque não tem variação da velocidade. Porém, quando esse movimento ele já tem uma aceleração, ela vai ser chamada de aceleração centrípeta. Essa aceleração, na aceleração linear, ela era a aceleração que fazia o corpo modificar seu movimento. Aqui, a aceleração centrípeta, ela vai fazer o corpo mudar a direção e o sentido do movimento. Ela vai ser sempre voltada para o centro da curva, sempre para dentro. Então, se eu tiver aqui corpos
Gente, desculpa as mensagens que ficam aparecendo, que é porque eu tô gravando do celular, porque eu já tive problema no computador devido ao som, viu? Não tá saindo. Então, essa aceleração centrípeta, ela é uma aceleração que ela vai ser sempre em sentido do centro. Eu tenho certeza que alguns de vocês ou andaram ou já viram aquele brinquedo que ele fica girando no parque. E aí você se pergunta por que depois que o movimento inicia, as pessoas elas se sentem arremessadas. Quando o movimento para, elas se sentem arremessadas para dentro. Então a gente vai já explicar o que é isso. A velocidade linear, ela vai ser no sentido sempre para fora, certo? Em relação e a aceleração centrípeta para dentro. Então, velocidade linear e aceleração centrípeta, elas vão sempre formar um ângulo de 90 graus. Então, a aceleração centrípeta, ela vai ser a velocidade linear ao quadrado dividida pelo raio. Essa relação da aceleração centrípeta, ela também pode ser em relação à velocidade angular. Por quê? Porque a velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio. Então, eu vou só substituir esses valores, só substituir isso na equação. Se eu dividir depois, eu vou ter velocidade linear ao quadrado, angular ao quadrado, raio ao quadrado dividido por raio. Dividindo raio com raio, a aceleração centrípeta é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A aceleração centrípeta, gente, ela é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? A gente viu esse assunto em sala de aula. Foi um dos poucos que deu para ver. Uma grandeza vetorial, ela é aquela grandeza que ela necessita ser determinada tanto o módulo quanto a direção e o sentido. Então, o módulo é o valor, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A direção, ela vai ser sempre perpendicular à velocidade linear. E o sentido, ele vai ser para o centro. Então, vamos às atividades. Determine as características da aceleração centrípeta de um corpo que percorre uma circunferência de raio 40 centímetros. Então, me deu o valor do raio, que é 40 centímetros, e me deu a velocidade constante. A fórmula da aceleração centrípeta, eu já sei qual é. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu vou só substituir. Qual é o meu valor da velocidade? 10. 10 ao quadrado. Qual é o meu valor do meu raio? 40 centímetros. Mas o raio tem que estar em metros. Então, dá 0,4. 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 0,4. Dá 250. Se você dividir 100 por 0,4, é a mesma coisa de você multiplicar por 25, viu, gente? Porque relações matemáticas. A direção é horizontal e o sentido sempre vai ser para o centro. Determine a intensidade da aceleração centrípeta de um corpo que percorre uma circunferência de raio 0,5, com frequência de 600 RPM. Se você observar, a minha frequência está em RPM. Eu não posso calcular essa frequência em rotações por minuto, ela tem que ser em Hertz, que é rotações por segundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa frequência em rotações por segundo. E ele me deu o valor do raio. Como eu quero a intensidade de aceleração centrípeta e foi me dado frequência e raio, eu tenho que procurar uma fórmula que ela relacione-se com frequência e com raio. Eu sei que a velocidade angular é 2π dividido pelo período ou 2πf, 2π vezes a frequência. E que a aceleração centrípeta, ela é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, no lugar desse w ao quadrado, que é a velocidade angular, eu vou colocar o 2πf. Então, a minha fórmula da minha aceleração centrípeta, ela vai ser o quê? Velocidade angular, que é 2π vezes 10, que é a frequência. Por quê? Porque eu tenho que dividir, já que ela está em RPM. Então, eu vou ter 20π ao quadrado vezes 0,5.
400 π ao quadrado vezes 0,5, 2.000. Sobre um disco que gira com frequência constante, há dois corpos A e B, distando 10 centímetros e 20 centímetros do eixo de rotação, que se movimentam juntamente com o disco. Eu tenho que o raio de A é 10 centímetros, o raio de B é 20 centímetros. Ele quer que calcule o quociente das duas acelerações. A aceleração centrípeta para cada um é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Se eu vou dar a relação entre eles, eu vou apenas dar a divisão, a razão. Então, eu vou ter, como eles são ligados, gente, um disco que gira com frequência constante a dois discos que eles estão movimentando juntos, a gente já viu que quando a movimentação está junta, as velocidades angulares elas são iguais. Então, eu posso cancelar essas velocidades. Então, a relação entre as acelerações centrípetas vai ser o raio de A sobre o raio de B. Então, eu vou ter o quê? 10 sobre 20. Eu vou ter 1 sobre 2, que vai dar 1,5. Aqui eu tenho um pêndulo. Ele é constituído por um corpo mantido em trajetória plana. Por meio de um fio de comprimento L preso a um ponto fixo. Se o fio tem comprimento de 2 metros e a forma com a vertical um ângulo de 60 graus, determine a intensidade de aceleração centrípeta do corpo, sabendo que a velocidade escalar é 3 metros por segundo. Então, a aceleração centrípeta ela é o quê? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se ele forma esse valor ele preso, quando ele está girando, ele está fazendo esse movimento circular, ele tem um comprimento de 2 metros de altura, eu posso descobrir o raio pela relação do seno com a hipotenusa. Meu seno, ele é o cosseno oposto dividido pela hipotenusa. O seno do ângulo é 0,6, a hipotenusa é 2, então eu posso achar o raio. 2 vezes 0,6 vai dar 1,2. A minha velocidade é 3 ao quadrado dá 9, e o raio é 1,2. 9 dividido por 1,2, 7